formas de violência? A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, horário brasileiro de verão. Voz do Brasil. Inaugurada hoje no Ceará a primeira das 720 novas agências do INSS que serão implantadas em todo o país. O governo lança campanha para que todo mundo conheça o TPVAT, o seguro que todas as vítimas de acidentes de trânsito devem receber. O governo federal vai fazer uma radiografia do transporte rodoviário no Brasil. Sexta-feira, 20 de novembro de 2009. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. O ministro da Previdência Social, José Pimentel, e o presidente do INSS, Valdir Simão, inauguraram hoje no município de Tauá, no Ceará, a primeira das 720 agências da Previdência Social do plano de expansão da rede de atendimento. O município de Tauá não tinha posto do INSS e os segurados moradores da cidade e também dos municípios de Arneiroz, Quiterianópolis e Paranambu precisavam percorrer quase 150 quilômetros até Crateús, quando tinham que tratar de aposentadoria e pensão. Sobre o plano de expansão da rede de atendimento, que prevê investimentos de cerca de 600 milhões de reais para a construção das 720 agências do INSS em todo o país, o jornalista Ramon Guzmão conversou hoje com o ministro da Previdência, José Pimentel. Vamos ouvir. Ministro, por que o governo está construindo 720 novas agências da Previdência Social? Nós estamos inaugurando a primeira agência de expansão da rede de agências da Previdência Social. Essa agência fica em Tauá, na região dos Inhamuns, aqui do estado do Ceará. Nós temos ali 54 mil habitantes e hoje esses trabalhadores e suas famílias se deslocam para Crateús, uma distância de mais ou menos 100 quilômetros para poder receber os seus benefícios. Com a inauguração dessa agência, além de Tauá, serão também atendidas ali as populações de Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis, que ficam numa área de abrangência próxima a Tauá. Essa agência, ela foi construída e foi feito um investimento ali de mais de R$1 milhão entre a construção do prédio e a aquisição dos equipamentos. E já nessa segunda-feira, ela começa a funcionar na sua plenitude, concedendo os benefícios em até meia hora para os trabalhadores urbanos e a partir de janeiro de 2010 para os trabalhadores rurais. Ao lado disso, nós estamos construindo aqui no estado do Ceará mais 56 outras agências também nesse plano de expansão que faz parte das 720 de todo o país. Ministro, quais são os critérios de escolha para a instalação desses postos do INSS em todo o país? Foi um critério populacional. Todos os municípios acima de 20 mil habitantes estão recebendo uma agência da Previdência Social com acessibilidade, climatizado para oferecer um ambiente agradável para os nossos contribuintes e os nossos trabalhadores e totalmente automatizada para conceder o benefício em até meia hora. Fizemos uma parceria com os prefeitos e as prefeitas de todo o Brasil. Eles doaram o terreno, nós fazemos
iniciamos a construção, equipamos e designamos os servidores públicos, todos concursados da Previdência Social, para trabalhar nessas agências. Há uma previsão de até quando todas as 720 novas agências vão ser inauguradas e estar à disposição dos segurados? Nós estamos, nesse momento, terminando todo o processo de licitação e já temos mais de 50 delas sendo construídas. A próxima a ser inaugurada vai ser no Mato Grosso do Sul, no município de Carapó. Portanto, o processo está deslanchando. Ele iniciou em fevereiro de 2009 com a definição dos municípios que receberiam as agências. Depois foi feita uma forte articulação com os municípios para fazer a doação dos terrenos. Em seguida, de toda a fase do processo executivo e agora estamos construindo parte delas e licitando as demais. Conversamos com o ministro da Previdência Social, José Pimentel. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Um abraço. Voz do Brasil. Na hora que sofremos um acidente ou que temos alguém próximo envolvido, muitas vezes nem lembramos ou nem sabemos que existe um seguro para todas as vítimas de acidentes de trânsito, sejam pedestres, ciclistas, passageiros de ônibus ou de outros veículos, e os próprios motoristas. É verdade, Luciano, e muita gente, além de não saber o que é, também nem sabe como usar, como ter acesso ao DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. E aí o resultado é não receberem o dinheiro do seguro ou pagarem a intermediários para acessar os recursos. Por isso, o governo lançou essa semana uma campanha para informar a população sobre o assunto. Ana Gabriela Salles. O DPVAT, seguro obrigatório pago pelos motoristas, é antigo. Foi criado em 1974 para ressarcir os danos pessoais causados por veículos automotores, sejam carros, caminhões, ônibus ou motocicletas. Mas apesar do tempo, muita gente ainda tem dúvida nas ruas. Sabe para que serve o seguro DPVAT? Não sei não. Não imagino o que é. Seguro para não sei, não imagino. Sabe que o pedestre também tem direito? Não sei não. Do pedestre eu não sabia. Ao contrário do que muitos pensam, o seguro DPVAT não beneficia apenas o motorista, mas qualquer ciclista, pedestre ou passageiro que se envolva num acidente de trânsito. Em caso de morte ou invalidez permanente, a indenização pode chegar a R$ 13.500 por vítima. E quando forem apenas despesas médico-hospitalares, esse valor pode ser de até R$ 2.700 por acidentado. Para tirar as dúvidas da população, o governo lançou uma campanha educativa que esclarece, por exemplo, que o prazo para acionar o seguro é de 3 anos a partir da data do acidente. Não precisa de intermediários, como alerta o ministro das Cidades, Márcio Fortes. As seguradoras têm seus guichês, só é diretamente a seguradora apresentar a sua documentação. É assim que funciona, nada de intermediários. Perca um pouquinho do seu tempo, que é do seu interesse, para entrar diretamente. Por que vai entrar no sistema de intermediação? Vai direto e fácil, não precisa ter intermediação de ninguém. A campanha acontece até o dia 30 de novembro em todo o país, no rádio, internet, televisão e outros meios. De Brasília, Ana Gabriela Salles. O beneficiário que pode receber o seguro, mesmo que o pagamento relativo ao veículo envolvido no acidente não esteja em dia. Com uma simples ligação do telefone fixo ou do celular, é possível ter as informações necessárias sobre a rede de seguradoras do DPVAT. O número é o 0800 0221 204. As informações sobre os locais de atendimento e a documentação necessária também estão disponíveis na internet em www.dpvatseguro.com.br. O governo federal quer fazer uma radiografia do sistema de transporte rodoviário interestadual e internacional aqui no Brasil. O objetivo é organizar e modernizar o transporte que circula pelas rodovias do país, que é, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o principal dentro do território nacional. Para isso, num prazo de 2 anos, será feito um estudo completo do sistema rodoviário. A agência quer saber, por exemplo, quantos são os passageiros, quais as rotas mais usadas, como anda a conservação dos ônibus, a capacitação dos motoristas. Outra coisa que a ANTT está fazendo é uma licitação para regularizar as empresas que atuam nas rodovias, que hoje operam com autorizações especiais. Vamos entender melhor esse assunto na reportagem de Mariana Abreu. Um setor marcado pela informalidade. Essa é a cara do transporte rodoviário interestadual e internacional no Brasil.
principal modalidade de movimentação coletiva, com quase 95% de todos os deslocamentos realizados no país. Para garantir um sistema mais moderno e de qualidade, a NTT promove pela primeira vez uma licitação que vai escolher as empresas responsáveis por esse transporte. Quem explica é o diretor-geral da agência, Bernardo Figueiredo. O objetivo é construir um sistema que seja mais moderno do que o sistema de hoje. A gente quer que ele tenha alguns atributos que o aproxime mais, por exemplo, do transporte aéreo do que é hoje o transporte por ônibus. E nós temos que ter segurança de que nós vamos fazer um processo licitatório com as informações absolutamente corretas e adequadas para fazer esse processo. Além de reduzir os preços das passagens, a ideia é garantir a concorrência na prestação do serviço. Hoje, há 2.628 linhas de ônibus interestaduais e internacionais funcionando. No entanto, em 86% dos casos, uma única empresa faz o trajeto, deixando o passageiro sem alternativa. De acordo com Bernardo Figueiredo, a iniciativa vai beneficiar as mais de 130 milhões de pessoas que viajam de ônibus por ano. Eles terão com certeza um sistema mais confiável, eles terão informações adequadas sobre a prestação de serviço. Nós vamos embarcar no sistema uma tecnologia de informação que vai nos permitir colocar à disposição do usuário um sistema de informações mais adequado. Nós queremos trabalhar a questão das rodoviárias, para que elas tenham um serviço adequado de atendimento aos usuários também. E para reorganizar o transporte rodoviário interestadual e internacional, a NTT contratou um estudo que vai medir o volume de passageiros nos terminais, as linhas repetidas e aqueles trajetos que precisam de atendimento. Além disso, a agência analisa formas de garantir frotas com acessibilidade, motoristas capacitados e ônibus rastreados por satélite, assegurando informações precisas ao usuário. Quem viaja de ônibus também tem seus pedidos. Às vezes as poltronas estão quebradas e aí o ônibus está cheio e então eles não substituem a cadeira para a gente tem que andar em cadeira quebrada. Inclusive nem água nos ônibus não vem, muitas vezes o banheiro está trancado para ninguém poder usar. Tem que melhorar bastante. Para o ano que vem, está previsto o lançamento do edital de licitação voltado para atender 3 serviços: o transporte rodoviário interestadual de curta distância, o de longa distância e o internacional. Após um período de transição, os novos serviços devem começar a valer em janeiro de 2012. De Brasília, Mariana Abreu. 7h12, horário brasileiro de verão. A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena terminou hoje em Lusiânia, Goiás. Vamos saber com a repórter Aline Bastos o resultado do encontro. Participantes da conferência apontaram como prioridade a criação de um sistema próprio para a educação escolar indígena. Na avaliação deles, o sistema de educação convencional tem dificuldades em fazer o atendimento. Dificuldades como o transporte escolar, no qual sugerem que sejam incluídos barcos e canoas para se chegar às comunidades de difícil acesso. Dificuldades também com relação à merenda escolar. Existe hoje uma lei do Ministério da Educação que determina que 30% dos alimentos que compõem a merenda sejam comprados na comunidade local. No caso das aldeias, os indígenas que vendem os alimentos não têm notas fiscais exigidas pelo Tribunal de Contas da União para fazer a comprovação. Por isso, foi sugerida a criação de um mecanismo específico. Ainda foi sugerida a criação de uma secretaria dentro da estrutura do Ministério da Educação para acompanhar a distribuição dos recursos orçamentários. A Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena terminou hoje em Lusiânia, no estado de Goiás, depois de 5 dias de debates, e reuniu mais de 700 participantes. O documento final do encontro será levado à Presidência da República. A data ainda não está definida. De Lusiânia, no estado de Goiás, Aline Bastos. Voz do Brasil. O Ministério da Saúde realizou esta semana em Brasília a 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças. Vamos conhecer na reportagem de Gabriela Mendes os trabalhos mais relevantes para a saúde pública que receberam prêmios. Aos 46 anos, casada e com filhos, Sônia só pode dar entrevistas sem se identificar. O marido nem imagina como a mulher ganha o dinheiro que traz para casa. Depois de perder o emprego há 5 meses, ela decidiu se prostituir. A ex-camareira sabe os riscos que a profissão oferece à saúde e garante que se cuida. Vai ao médico com regularidade e não aceita fazer programas sem prevenção. A maioria é homens casados, que querem ficar sem preservativo. Garante que não tem doença, que é saudável, que
Isso é 100% saudável, só que a gente não aceita. Perde o programa e não vai. O exame ginecológico regular é um dos principais fatores de proteção de doenças sexualmente transmissíveis. A descoberta é fruto de um estudo realizado pela pesquisadora Célia Landmann-Schwarzwald, da Fiocruz. O trabalho desenvolvido por ela mostra que ainda é alta a incidência de sífilis e HIV entre as profissionais do sexo e que é preciso haver programas de incentivo ao acesso aos serviços de saúde. Esse estudo está servindo como base para o monitoramento, para a vigilância das práticas de risco ao HIV no grupo das mulheres profissionais do sexo e vão ser utilizados para subsidiar as políticas do Ministério de Prevenção. Pelo trabalho desenvolvido, Célia foi uma das homenageadas da 9ª ExpoEP, mostra realizada pelo Ministério da Saúde, que promove a troca de informações e experiências bem-sucedidas na área. Os trabalhos mais relevantes para a saúde pública são divulgados e premiados, e o intercâmbio de ideias ajuda na formulação de políticas públicas nacionais para o setor, como explica Gerson Pena, secretário nacional de Vigilância em Saúde. O Brasil é um país com dimensões continentais. Essa é a 9ª edição da ExpoEP, é um evento onde o Brasil traz para cá, reunido num lugar só, experiências bem-sucedidas na área de vigilância em saúde e na área de controle de doenças. Então é um momento onde os estados e municípios trocam experiências bem-sucedidas, o que permite acelerar sobremaneira a vigilância e o controle de doenças em todos os estados e municípios. O médico Gustavo Trindade Filho também recebeu um troféu. Foi ele o responsável pelo único caso de cura de raiva humana no Brasil, segundo caso no mundo. O método bem-sucedido, realizado em um hospital público de Recife, rendeu a ele não só a homenagem. A experiência na cura da raiva se transformou no protocolo de tratamento de raiva humana no Brasil. Nele estão todas as orientações que os médicos brasileiros devem seguir a partir de agora para tratar pacientes com a doença. Padroniza e define métodos diagnósticos e terapêuticos esmiuçados, práticos, de forma que possam ser aplicados em todo o país, em todas as áreas, inclusive as mais carentes. O Ministério definiu unidades de terapia intensiva e serviços de referência para aplicação e tratamento desse protocolo. A 9ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças contou com mais de 1.500 participantes e terminou nesta sexta-feira. De Brasília, Gabriela Mendes. O presidente Lula e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se encontraram hoje em Salvador, na Bahia, e assinaram um protocolo de intenções para futuros acordos de cooperação técnica. Assim como no encontro com o presidente de Israel, Shimon Peres, na semana passada, Lula disse a Abbas que o Brasil quer ajudar a construir a paz no Oriente Médio. A visita acontece no momento em que Israel anuncia a construção de 900 casas num assentamento em Jerusalém Oriental, local onde os palestinos querem que seja a capital do Estado da Palestina. O Itamaraty divulgou nota ontem manifestando profunda preocupação com a atitude israelense que contraria as decisões do Conselho de Segurança da ONU e colocaria em risco a tentativa de paz no Oriente Médio. O presidente Lula condenou a construção das casas. A paz justa e duradoura na região depende do estabelecimento de um Estado palestino próspero, coeso e sem restrições, que garanta a segurança de Israel e que tenha seus direitos e os de sua população respeitados. A comunidade internacional não pode se conformar com menos do que isso. A expansão dos assentamentos na Cisjordânia deve ser congelada. As fronteiras do futuro Estado palestino devem ser preservadas. Os palestinos devem ter maior liberdade de circulação nos territórios palestinos ocupados. A situação humanitária na faixa de Gaza é insustentável. A dignidade humana não pode continuar a ser ignorada. O presidente Abbas disse que a ocupação de um território de um povo pelo outro não pode continuar e pediu que a lei internacional seja aplicada. O encontro entre os dois presidentes ocorreu em Salvador, na Bahia.
E hoje, Dia da Consciência Negra, o presidente Lula está em Salvador, na Bahia, onde vai assinar 30 decretos para a titulação de terras em comunidades quilombolas de 14 estados. Também será lançado o selo Quilombola, marca para os produtos artesanais criados por comunidades de remanescentes de quilombos de todo o país. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi, líder do quilombo dos Palmares, respeitado pela resistência contra a escravidão. A repórter Daniela Costa foi conhecer um projeto em Planaltina, cidade que fica aqui no Distrito Federal e que tem a meta de resgatar as origens da raça negra. Cleide Mendes é uma griot, que na cultura negra são os contadores de histórias. Sua tarefa é repassar ensinamentos e hábitos africanos, que muitas vezes não estão descritos nos livros. A pedagoga faz parte do projeto Conta Contos, a arte de contar e ouvir histórias, vencedor do concurso Ideias Criativas da Fundação Cultural Palmares. Cleide sabe a importância que sua missão tem para o futuro dessa geração. Porque a cada pessoa na origem africana, né? Cada pessoa é um livro. Então, quando morre uma pessoa mais antiga, morre um griot, né? E o griot é um contador de história, da África, né? Dos africanos. E eles têm muita sabedoria. Mesmo assim que eles não tivessem estudo, mas só da vivência deles, de saberem contar a história, eles já tinham um valor muito grande entre os africanos. O projeto premiado foi criado pela professora da Universidade de Brasília, Edileuza Souza, em parceria com o professor de História, Marcos Maciel. Segundo ele, atividades como essa não devem existir apenas nas datas comemorativas da consciência negra. A criança trabalhada agora, nas séries iniciais, ela vai crescer cidadã, ela vai crescer não cometendo violência contra o negro, contra a mulher, entendeu? Porque ela vai ter o exemplo de que isso não é a coisa certa. Na sala de aula de Planaltina, no Distrito Federal, cerca de 1.000 estudantes de 6 a 14 anos aprendem mais sobre geografia, religião e cultura da África. O objetivo é recontar a história dos negros e dos quase 400 anos de escravidão no Brasil. O local está decorado do teto ao chão com motivos africanos. São mapas do continente, bonecos negros, livros, panos coloridos. E no Dia da Consciência Negra, as crianças aprenderam a confeccionar baianis, pequenos bonecos feitos de retalhos e sementes. Pela tradição africana, cada amarração simboliza um desejo. Agora, depois de participar da oficina, as crianças dizem ter aprendido uma lição. Você tem orgulho de ser negra? Tenho. O que você aprende nessas aulas aqui? Eu aprendo que as pessoas que são brancas não pode ser racista. Que ela era muito trabalhadora, esforçado. Que ser negro é muito bom, mas os outros, quem é branco, não pode discriminar os negros. Uma parceria foi firmada entre a Secretaria Especial de Promoção de Políticas de Igualdade Racial com o Ministério da Educação para orientar as secretarias estaduais e municipais de educação sobre como implementar a Lei Federal 10.639 de 2003, que determina o ensino da cultura negra nas escolas brasileiras, como explica o ministro Edson Santos. O que nós estamos buscando é exatamente criar os mecanismos que possibilitem a implementação da lei, que é a constituição de bibliografia, né, da história da África e da história, né, de personagens negros brasileiros, e também qualificar, né, os professores para ministrarem aulas de história, tendo como recorte essa questão da história da África e da história do Brasil com um protagonismo negro. Outras informações na página da CEPIR na internet, www.presidencia.gov.br/CEPIR, com 2 P's. De Brasília, Daniela Costa. E a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho recebe até o próximo dia 26, quinta-feira da semana que vem, inscrições de projetos para a capacitação de 25 mil trabalhadores negros por meio do Plano Nacional de Qualificação Profissional Afrodescendente. A iniciativa, parceria com a Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial,
quer promover a elevação da escolaridade, a inclusão social, o combate à discriminação e mais geração de oportunidades. Mais informações na página do Ministério do Trabalho na internet, www.mte.gov.br. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Inaugurada hoje no Ceará a primeira das 720 agências do INSS que serão implantadas em todo o país. O governo lança campanha para que todo mundo conheça o DPVAT, o seguro que todas as vítimas de acidentes de trânsito devem receber. O governo federal vai fazer uma radiografia do transporte rodoviário no Brasil. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Ficamos agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda. Voz do Brasil.